vai o Gabriel acontecer. Salvador, ele pergunta em quem eu votaria para presidente, segundo turno, Lula contra Bolsonaro. Sou Lula desde criancinha, cara. Pô, Lula lá, minha estrela brilha, minha bandeira é vermelha, não é verde e amarela. Vou cantar isso, cara. E só, Quintino, para dar um exemplo aí para o rapaz que perguntou, que eu nem lembro quem foi, o Quintino, que é de direita, votaria no Lula numa eleição com o Bolsonaro. Eu, que sou de esquerda, votaria, por exemplo, no Dória numa eleição contra o Bolsonaro, para você ver que é todos contra Bolsonaro, basicamente. Cara, todos e contra o votar no Bolsonaro. Dória é dolorido, hein? Porra, doloroso, Demais. cara. Eu não só Nem eu votaria, como votei. faria campanha para ele, inclusive. Saia calça apertada para ir votar. Daniel o Cade, tá dizendo... Quintino, me desculpa, mas vejo o Cade fazendo um secretariado de péssimo nível, demitir Guilherme Mercedes, prevejo que irá torrar dinheiro dentro de um estado falido sem olhar ao longo prazo. Aí uma discussão que, assim, não dá para discutir agora, mas não discordo, não. Acabou a discussão, Bernardo então. que está imaginando Acabou, o Quintino indo para... Tô concordo, não tem né? discussão. Não tem discussão. Bernardo, agora eu tô imaginando o Quintino para a zona eleitoral, fantasiado de esteira vermelha. Porra, vou todo de 13. Bernardo, se fosse o Emael contra o Bolsonaro, eu acordaria todo cantando aí, Emael, democrata cristão. Como é que é o nome daquele outro que apareceu esse ano em 2018? Um evangélico também. Cabo da Ciolo? Esse. Ah, tá. Cabo da Ciolo eu votava fácil. Fácil. Mole. Porra, cara. Mole nada, é triste. É triste, tá? É triste. Eu me votaria de ursinho da Ursal. Mas, como tá dizendo, eu fiz um texto de opinião aí, dizendo que o César Maia foi vice do Freixo, né, que é um movimento que está se tendo. O Eduardo foi pro PSD, o Rodrigo deve ir pro PSD junto, o Pedro Paulo. Está na pauta até, né? E há uma discussão até se o Rodrigo pode ser o vice do Lula. Umas coisas bem loucas. E dessas coisas loucas, foi dito que se o César Maia fosse o vice, o César Maia poderia ser o vice do Freixo. Eu pensei que meus botões, eu não voto no Freixo para governador. Eu não voto mesmo, voto no Cláudio Castro. Até porque governador, questão de segurança, não voto no Freixo de forma alguma. Mas e se o César fosse o vice? As definições de frente ampla foram atualizadas aí, com César Maia podendo ser vice do Freixo? Porque seria um sinal que o Freixo... Primeiro que o Freixo está caminhando para sair do PSOL, né? Talvez ele vá para o PSB. Até porque o PSOL não aceita alianças é só a esquerda, e a esquerda do PSOL é PSTU. Aí ele não... PSB, o César de vice... Pô, cara, você fica que o cara tá comprometido, né? Ele não vai ficar nessa coisa Quintino, maluca. tá acontecendo o que você sempre sonhou, cara. O que você sempre disse aqui, que o Freixo era um cara carrancudo, que não dialogava, que aí não tinha a menor possibilidade de votar nele e tal, porque ele tá sempre fechado na bolha. Olha o que tá acontecendo. O César Maia pode ser vice e, cara, você vai acabar ali na fila da votação escolhendo o Freixo como governador. Quem diria, cara? Nesse caso, eu votaria no Freixo. Eu votaria, porque seria... Você votaria pelo vice, pô. Exato. Ele vai votar pelo vice, ele não vai votar. Agora, tudo bem, assim, válido. Eu não acho que vai acontecer, tá? Eu não acho que isso vai acontecer. Mas é um sinal para o Castro para se preocupar. Porque se o Freixo está se movimentando dessa forma, e o César Maia, que sempre diz não na hora, né, com minhas fontes e tudo, não disse não. Ele falou, pode ser. Tipo, ele não falou pode ser, tá? Ele falou, sabe? Então, cara, nesse caso, votaria no Freixo e fica bem ruim pro Castro que tá tentando ganhar as WO. Esse é o tipo de coisa que, pra gente que é jornalista, que se imaginando uma apuração, né, falando com o César Maia, falando, poxa, César, é verdade que existe a possibilidade de você vir como vice do Freixo e tal, na próxima eleição para governador. Eu imagino o César Maia falando, não, meu Deus, onde é que inventaram isso? Não sei o que lá. É daquele jeito contemporizador dele falando diplomata, falando, não, eu acho que o Freixo é um político e tal, da esquerda, bom da esquerda, mas não tem possibilidade, porque né? Mas não, como você tá falando, ele não, vamos ver, ele, entendeu? Ele já deu um indício ali, ele não cara, negou, isso né? me assustou de uma forma, cara, que eu falei, pô, então aí posso votar no Freixo. O Álvaro aqui fala que o sujeito tem que estar muito fora da casinha para preferir Cláudio Castro ao Freixo, ainda mais com a desculpa absurda de segurança, deveria ser exatamente o contrário.
Álvaro, cara, a gente vive num mundo que as pessoas têm diferentes opiniões. Por exemplo, eu acho que o Freixo não vai fazer nada por segurança. Eu discuti isso muito com Lucena, Vanessa aqui. Não é fora da casinha, porque eu penso diferente, cara, de você. Eu posso estar certo? Provavelmente estou. Posso estar errado? Dificilmente estou. Mas posso O estar. melhor do ensino é o posso estar certo? Provavelmente estou. Sempre com esse provavelmente estou ao final. O Rodrigo Sobrosa, até quando vão acreditar nessa política de tratamento policial, a gente discutiu essa questão, mas. Ô, Rodrigo, eles estão achando que como a gente já falou aqui outra vez, que a polícia vai matar o último bandido da face da terra e vai acabar com a bandidagem, cara. Aí eles já acreditam Acabou. nessa política aí. Uma coisa, o Bernardo fala, olha só, cara, o Bernardo é um cara, desde que chegou à Câmara dos Deputados, Freixo percebeu que o mundo não se resume a DCE. É verdade, ele deu uma melhorada. Não. Mas, gente, é muito prática. incrível. Isso daí tudo bem, é a vivência. A gente sabe disso. Não só o Freixo, outros tantos políticos nessa mesma Cara, linha. Mas eu ele admiro o melhorou Freixo por esse muito. posicionamento, cara. Mas eu admiro o Freixo pelo posicionamento de ser resistente mesmo a fazer qualquer tipo de articulação, né? Fazer uma articulação boa e não qualquer tipo de articulação na política. E também eu admiro por ele estar tendo esse afrouxamento aí nesse diálogo, que eu acho que é importante também. De O Rodrigo repente entendendo Sobrosa. que o momento pode ser um momento que precise desse diálogo, né? Sim. Rodrigo Sobrosa, que César tem raiz de esquerda, Bernardo Castro concorda, né? Brando César Maia tem origem à esquerda, começou a carreira no PCB, de Prestes, PDT de Brizola, inclusive desmascarando para consulte. César Maia foi exilado político, foi torturado. Então, ele é um cara de esquerda, ele é um cara bem à esquerda. Só uma pequena dúvida, assim, que eu tenho, vendo a sua fala sempre, Quintino. Se César Maia é de esquerda, como ele é seu maior ídolo? Eu não consigo entender isso. Porque o César Maia diz que o prefeito não importa se é direita ou de esquerda. Ele é da cidade. O Freixo, será que o Freixo pode virar um César Maia no futuro com esse tipo de pensamento também? Eu não sei, cara. Olha só, eu gosto de César Maia porque ele fez o Rio Cidade, na época admiravam, um prefeito que chegou, ordem pública. É complicado, Ele é cara. engraçado, não né? entender, não, cara. O Álvaro diz, e minha opinião é essa, meu caro. Ok, Álvaro, você está errado. Daniel Quintino está certo nesse ponto. O mesmo público que votou em vice em 2018 vem gostando da polícia de segurança de caixa. Prevejo mais operações até eleição para conquistar esse público. Exato. É um público forte. É um público que existe. Deixa eu... O Álvaro viu que César Maia vai ser vice do Freixo. O PSD nunca vai apoiar isso. Mas é o PSD que quer, cara. O PSD tá montando o Dream Team aí, cara. O Álvaro é um cara. O Álvaro é o bolsominion de esquerda. A gente lê César Maia de esquerda, a gente lê terraplanismo. Bolsominion de esquerda. Lembra que eu falei que eu não sabia quem botar como exemplo de bolsominion de esquerda? Tá aí, Álvaro. Álvaro, eu vou dizer que eu tendo a concordar com você, cara, mas fica tranquilo que a vida é assim, cara, é um debate mesmo. O Daniel Cage, não sincero. O Freixo ganhar no estado vai perder de goleada na Baixada e interior. Isso realmente é um problema, tá? Isso é um grande problema do interior, que é o César Maia ganhou para governador do Garotinho na capital e Niterói. A Denise Frossá ganhou do Cabral na capital e Niterói. E Eduardo Paz ganhou do Witzel, capital e interior, e Baixada. Então, Baixada, interior, é muito acordo, né? E o Castro, no momento, ele tá meio brigado ali com o Witzel, ele tá fazendo uma reforma. Com o Witzel, desculpa. Com o Garotinho, ele tá fazendo uma reforma secretariada meio maluca. Botou o Bacelar, que é inimigo dos Garotinho, como secretário de governo. Tá dando espaço para esse camarada. Garotinho não tá gostando muito. Ele botou como estrategista eleitoral dele o Rodrigo Betlin, que era estrategista do Crivella, que não deu muito certo, né? Porque Crivella perdeu, que ela fez um péssimo governo
do ponto de vista eleitoral, né? O Crivella não conseguiu eleger o filho, deputado federal. Então, é mais ou menos isso, né, cara? Assim, é bem complicado. A questão do interior, da região metropolitana, que o Freixo poderia ser. Poderia não, certamente é mais forte numa candidatura com o César Maia, em detrimento de interior do Rio e de alguns locais da Baixada, realmente fica complicado. Mas eu acho que essa situação tem avançado aí um pouco do ponto de vista da esquerda nos últimos tempos, cara. Acho que já foi bem pior, assim, de ter menos penetração nesses lugares, não conseguir dialogar de jeito nenhum. Claro que até mesmo na capital é difícil, né? Porque, por exemplo, em lugares da Zona Oeste, o pessoal da esquerda não consegue nem sequer entrar, não consegue, nem vai, né? Não consegue nem ir. Mas eu acho que é uma realidade que tem mudado assim um pouquinho nesses últimos anos, mas ainda é muito complicado. O Patrick, né? Daniel, se o Freixo viesse ao pessoal com uma grande coalizão, acho bem possível ganhar. Patrick, bem possível não, acho difícil, por causa do interior, né? Dessa dificuldade aí de penetração. Dificuldade que o próprio César Maia tem também, né? Sim. O Ricardo, vamos separar Rio de Janeiro dessa jantar, então. Volta ao estado de Guanabara. O Patrick Cláudio vai enfrentar a rejeição bolsonarista. O Freixo. E o Freixo, assim, cara, é um jogo bem difícil, tá? Para os dois. Guerra de rejeição. O Bernardo diz que o PSD está acionando o MDB, nem de esquerda nem de direita, é pró situação. Não, o PSD foi criado assim. O PSD nem esquerda, nem direita, nem centro. Muito pelo contrário. Não é nada. Alguém tinha feito um comentário interessante, mas eu acabei perdendo aqui. Tem um comentário interessante aí. O Ricardo, agora sou obrigado a tornar governador por causa do interior, triste, mas, cara, todos os governadores foi isso. Alguém perguntou se o Garotinho não será. O Pedro Hanup pergunta: Garotinho será candidato? Ele disse que não será candidato. Provavelmente vem candidato a deputado federal. O Rodrigo acho que vai ser difícil o Cláudio Castro ganhar. Ele fez um trocadilho aí, né? Vai ser difícil. Não acho que seja, porque ele tem a máquina na mão, a máquina é muito poderosa, entrou dinheiro da SEDAI, ele foi para o PL, o Partido Grande, vai ter apoio do PP, ele vai ter apoio de vários deputados estaduais. É claro que isso não significa muito, porque os prefeitos do interior e esses candidatos traem quando vem que outro candidato tem mais chance. Mas se esse candidato for o Freixo, a chance de trair é menor. Se o Cláudio Castro vai comemorar se o Freixo vier. Exato. Se o candidato for um cara mais maleável, fosse, de repente, aí um Rodrigo Neves, do PDT, ou o próprio Rogério Lisboa, que é prefeito de Nova Iguaçu, que quer ser candidato e está bem nas pesquisas, aí sim, o jogo muda, porque são caras que estão na política há mais tempo, dá para fazer acordo. Tudo que eles não querem é isso, né? E você teve, né, Vanessa, tanto essa questão do Eduardo e do PSD, né, que vai levar uma manada com ele, né? Exatamente, pois é, ele indo não, ele já foi, né, pro BSD, ele deve lançar o Santa Cruz como candidato a governador, é uma possibilidade também, né, que já estava também sendo ventilada. E aí ele leva aquela galera toda que acompanha ele, como é que é o nome, gente? Esqueci. Tem o Pedro Paulo, que certamente vai. Paulo, exatamente. Você tem o Calero, que pode ir, tá? Não é certo, ele é de cidadania. Isso, daqui a pouco tem a janela da infidelidade aí, né? As pessoas podem mudar de partido. Caiado também, será que não vai? Aí o Caiado é vereador, né? Então aí a janela partidária dele é só daqui a uns 3 anos. Você tem o Caiado, César Maia, Laura Carneiro, que é já deputada federal, então de repente ela vai para o PSD. Você tem o Bruno Casuhiro, né? Que deve ir para o partido, ele não incorre em infidelidade. Então você tem várias pessoas que vão caminhar, especialmente o nome mais forte aí é o Rodrigo Maia, que, coitado, né? O Rodrigo Maia, uma hora ia para o MDB, outra hora, sei lá, ia para o PSOL. Não gosto muito do Rodrigo, né? Mas ele tá com o passe valorizado, ele tá disputado, pô. E pior que o cara não tem muito voto, né? Ele corre o risco de não se eleger, tá? Pô, é engraçado que a gente tocou muito nessa tecla também na época das eleições, a gente já falava, ele mesmo reconhece isso, né?
que não é carismático, de que não vem a executivo, enfim. Ele mesmo já reconhece isso. Não é nada. Que bom. O Daniel lembra que Baixada tem grande eleitorado evangélico, Freixo e Paz possuem poucas chances nas regiões. Não, o Paz possui até mais, né? O Paz não. O Paz tem mais penetração. O Paz é mais penetração. Não tem nem como comparar com o Freixo, por exemplo. O Gabriel Salvador pergunta se o PT terá candidato. Não vai ter candidato. O Lula já deu declarações indiretas que o PT vai fazer uma grande coalizão nacional. Sim, o Daniel lembra que Daniel K. Gente, Pezão e Vice foram eleitos. Você realmente duvida um Castro ganha? Exatamente. Não duvido, não. Pedro Raul pergunta se o João Willis será candidato. Se ser é uma decepção, porque o cara abandonou a carreira e viajou por causa do que o Bolsonaro ganhou. Uma coisa bem feia. A gente não vai ler muito. O Patrick acha que o Rodrigo Neves seria um bom nome, mas sem mandato, sumiu da mídia, teria construído mais sólida. Mas aí constrói, cara. Ele nem começou ainda. Vamos lembrar que o Vítor tinha 1%, ninguém conhecia e se elegeu. Não, tem a prefeitura Vítor, gente. Tem a prefeitura Vítor de Niterói. Exato. Então eu acho isso assim. Não é teve essa manada do PSD e teve outra movimentação que foi do governador, né? Exatamente, ele se filiou ao PL, que a gente até falou aqui, né, o Partido Liberal, e inclusive no evento estava lá quem? Digníssimo Jair Bolsonaro. JB, então, assim, JB tava lá. Tava lá, assim, tava lá. Eu gosto do Bolsonaro, mas isso é um sinal de prestígio fortíssimo pro Cláudio Castro. Eu não diria só um sinal de prestígio, diria que é um sinal mesmo de aliança. Sim. Né? Assim, que se há alguma dúvida de que ele está realmente aliado ao Bolsonaro, acho que acabaram as dúvidas nesse momento. Mas vocês acham que é aliado ao Bolsonaro, isso é claro, ele próprio quer. Porque se os 20% de Bolsonaro apoiarem ele está eleito, está no segundo turno, né? Tá no segundo turno. E aí a outra eleição, aquela história. Exato. E é interessante que você tem 2 senadores do PL, né? Que é o Romário e o Potinho. O Romário ele se elegeu para o PSB apoiando o Marina Silva. Potinho era do PSD e vai para o PL. Ele é primeiro suplente do falecido Oliveira. Esqueci o nome do cara. Já se lembra. Então é interessante, assim, né? Que o PL. Alguém comentou, o PSD tá virando MDB. Na verdade, o PL tá mais pro MDB do que o PSD do Rio de Janeiro. O PL tá ocupando esse espaço todo aí do centro disforme. Você tem o Altino Cortez, ficou muito poderoso. Altino Cortez, que indicou como secretário de habitação o primo dele, né? Que não passou ali pelo corte de ética. Ele foi secretário de ambiente do Witzel. Então é um cara que tá em tudo, né? É um cara que não tem tempo ruim. O PSD tá vindo com essa estratégia muito parece, né? A estratégia da famosa terceira via, né? O pessoal tá vendo essa coisa de direita e esquerda aí, vamos botar um PSD ali, fazer Agora tá na moda a terceira via. Eu acho exatamente que o PSD vai ser essa terceira via. Mas engraçado que eles querem juntar um pessoal tipo um Freixo, né? Você tem tipo um Freixo, você tem, sei lá, um cara mais forte de direita, né? Uma terceira via, mas que agrega, né? Não vai acontecer, né? Mas enfim. O Daniel comenta, os comentários da DR mostram simpatia que Castro vem ganhando com os bolsonaristas. Os eleitores não avaliam capacidade administrativa. O foco do eleitorado é tira ou se é livre de corrupção. O problema do bolsonarismo não é mais corrupção, tá? Isso deixou de ser uma... Tanto que ele está no partido Valdemar Costa Neto, que era aliado do Lula e foi preso. O Daniel comenta que... Não tem mais. Não, peraí, ele não tem moral para defender essa pauta anticorrupção mais, não é isso? Não tem. O Paulo Ganim diz que o Daniel fala que o Paulo Ganim deve vir candidato pelo Novo a governador, e no Twitter vê bolsonarista chamando o Ganim de comunista, acredita? Claro, o bolsonarista médio não sabe o que é comunista. Óbvio que não.
E o Ricardo, o Romário daqui a pouco terá mais partido na sua história do que time de futebol. Capaz, porque ele para senador vai ser muito difícil ele vai ser reeleito. Então ele pode vir deputado federal, o PL não quer ele candidato, aí para onde ele vai para outro partido para ser candidato para federal. E o Rodrigo, acho que o PSD vai compor com o PT. É o que está indicando, mas também tudo pode mudar, porque política, o sol uma hora tá de um, é que nem nuvem, uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. O que me lembra também que teve outro movimento que foi mais inesperado, que foi nosso senador da República, né? O Flávio Bolsonaro saiu do Republicanos, né? E aí a gente tem essa questão de que ele deve escolher um partido para a eleição de 22, né? O pai dele vai ter que continua a ter partido, gente, né? Eu acho o presidente que tem partido, O que eu toda vez que eu vou escrever isso, eu ainda me questiono, falo, nossa, mas como pode? A gente tem um presidente sem partido, é isso mesmo? Não, mas é a forma como foi eleita, a desimportância dos partidos, isso aí a ciência política explica. Ele foi eleito pelo descrédito no sistema partidário brasileiro que os partidos do Brasil fizeram merecer. O Bolsonaro, parece que o Flávio não era muito querido dentro dos republicanos. Ele foi para o Republicanos pensou que ajudaria o Crivella a ser eleito, não ajudou, né? O Republicano fez 7 vereadores. O Republicano o Eduardo Paes chegou a oferecer uma secretaria para eles e não puderam aceitar porque o Flávio não deixou. Politicamente, o bolsonarismo é meio complicado, né? Porque meio. Eles não têm uma ideologia certa, né? Meio como coisa zoneada. É o que eu falei. O fato dele não ter partido é justamente isso que você acabou de falar. O cara não tem ideologia, mas ele prega que os partidos... É tudo muito... Não tem fundamento. O raciocínio dele é realmente inexplicável para um mínimo de lógica. Se você assiste o Pedro Doria falando sobre se o Bolsonaro é fascista, né? E ele vai explicando aí. Eu não acho que seja também, não. Você acha? Não, o Pedro Doria explica por que ele é fascista. Tá. Eu também não achava Dória explica? Não. É o Pedro Dória, jornalista. Tá, que custo. Você conhece Mas o Dória deve achar também, hein? Ai, Deus. Vou assistir, vai que eu me convenço. Foi um movimento bem interessante esse movimento dessa semana, esse movimento político, que gera repercussão aí em 2022 forte. É o vai e vem do mercado político, hein? A janela de transferência aberta aí com os caras mudando de partido. O Daniel fala que não sei se o Santa Cruz é a terceira via, ele é bem desfilado com a esquerda, vejo o OAB sendo odiado pela direita, veremos. Mas, assim, não confunde bolsonarismo com direita. Mas eu não votaria no Santa Cruz, assim, também. Não, é um cara, para mim, muito nada. Se um Bolsonaro não é querido no republicano, isso quer dizer algo no meio pentecostal, hein? Também. Estão dizendo que o Alckmin pode ir para os republicanos. Meu Deus. Então, que gera uma mudança grave aí. Lembrando que o Alckmin tá vivo ainda, gente? É o Opus Dei. Tá, e se for candidato ao governador de São Paulo, ganha, pô. Pô, a última vez que eu vi o Alckmin, ele tava num programa da Band dando dicas de ressuscitamento lá, pô. O cara tem que ganhar dinheiro, né, cara? Tem que fazer. Tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Coitado, o nosso picolé de chuchu preferido. Tadinho. Agora partir aí para estado, né? Bom, a gente teve essa questão da Polícia Civil instituir o sigilo dos 5 anos sobre a Operação no Jacarezinho, que também causou bastante divergência, né? Foi um comunicado feito pela polícia, então não vai estar sendo liberado, e isso vai valer para as outras operações, inclusive, né? Então, assim, o STF teve até uma movimentação aí da Defensoria Pública, também teve um partido que eu não vou lembrar agora, mas foi essa semana mesmo, uma ação, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação que é no STF mesmo, querendo o oposto, né? Querendo justamente que não seja sigiloso. Então, a gente está com essa questão aí, mas por hora é sigiloso sim, né? A Polícia Civil instituiu isso, e
Vamos ver o que o STF vai decidir. Não tem assim uma opinião sobre. E foi, né, que só para explicar essa questão dessa ação no STF, foi justamente na ação anterior que instituía que não tivesse operações durante a pandemia, durante o período da pandemia. Então, é um gancho dessa ação, vai ser discutido ali no mesmo trâmite processual. Ok. Eu não tenho opinião sobre esse assunto. E foi descumprida também, né? A medida do STF, Sim, mas enfim. Totalmente descumprida. Mas é por isso que é dentro dessa ação. É justamente Sim. por isso, porque é o mesmo objeto. Perfeito. Aí, continuando, né? Sim. A direção da Escola Cívico-Militar foi exonerada após uma denúncia de doutrinação e quebra dos protocolos. A gente teve também essa questão aí da doutrinação, né, que a gente comentou na semana passada, enfim. O curioso desse caso aí, cara, é que a doutrinação, nesse caso, que é uma palavra muito atribuída à questão de esquerda, né? Dessa vez foi o contrário. Dessa vez foi o contrário. Doutrinação de direita, lá que os alunos tiveram que repetir, por exemplo, uma frase que lembrava muito o slogan aí do presidente Jair Bolsonaro, que é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, um negócio assim, né? Tiveram que repetir um troço desse aí. E também por causa da formatura que teve a aglomeração lá dos alunos. É exatamente isso, justamente essa questão. São pautas meio sem debate, né? Tá certo. Bom, e aí a gente teve essa semana, na verdade, começou na semana passada, né? Nós recebemos denúncias de pais de alunos da FATEC a respeito das aulas remotas, que na verdade não estão acontecendo. O que acontece é que os alunos têm uma plataforma, isso serve tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino técnico. E aí, lembrando, a FATEC é uma instituição que os alunos passam por concurso público, é uma instituição de referência no Estado, né? Mas, infelizmente, nesse período da pandemia, não está sendo disponibilizado o que eles chamam de aulas síncronas, que são as aulas ao vivo. Então, os alunos ficam perdidos, o conteúdo é determinado lá na plataforma, mas não tem o contato com o professor direto. Então, os pais estão reclamando disso, principalmente dos alunos os alunos menores, que não têm essa familiaridade toda com a internet, né? Então, a gente conversou com alguns pais e conversamos também com a própria FATEC, falamos com a assessoria de imprensa da FATEC, e aí eles disseram que a partir do dia 1º, terça-feira, vai estar sendo disponibilizado um cronograma, eles estão mudando lá de plataforma, e vão ser disponibilizadas essas aulas ao vivo para os alunos. A gente continua em contato para saber se isso realmente vai acontecer. O Daniel pergunta em quem eu votaria no segundo turno entre Castro e Ganime. Eu votei no Ganime, né? Aí meu liberalismo fala mais alto. Esse voto do Castro aí, do Quintino, tá muito frágil, né, cara? Dá pra gente ver que... Bastante. E aí, uma pauta que doeu na Vanessa. Teve esse ser humano bolsonarista que propôs a extinção da UERJ, né? Ele diz que a questão que os alunos da universidade seriam transferidos para faculdades particulares e que o problema é justamente a tal da doutrinação. É uma universidade que faz uma doutrinação, então ele fez essa proposta aí, que não vingou, porque, já entrando na próxima pauta, o presidente da Alerj já se manifestou de que, enquanto ele for presidente da Alerj, a pauta não será votada, e aí vários parlamentares também se pronunciaram, essa discussão foi bem forte na internet essa semana, né? O reitor da UERJ também se manifestou, enfim, um ato aí, né? Quintino é a favor. Não dessa forma maluca, né? Pelas razões que ele deram. Mas, até porque faculdade particular também, né? Humana sempre vai ser de esquerda, não é impossível não ser. Lógico que não. Lógico que não. Não, normalmente. Não, é muito difícil o cara ser de humanos e não ser de esquerda. Filosofia, você vai ter uns caras de direita, eu era de direita e tudo. Mas normalmente é todo mundo de esquerda. Seja particular, seja PUC, seja UERJ, seja FRJ, seja PUC, seja Cândido Mendes.
Mas eu sou a favor da privatização, até pelos motivos que ele falou, do custo por aluno, né? Eu acho que o dinheiro poderia ser mais bem usado. Mas é interessante que esse Anderson Moraes, né, deputado do PSL, ele foi candidato a vereador antes pelo PCdoB, sabia disso, Altair? Meu Deus do céu, esse ser humano, cara, ele não existe coerência nas coisas que ele fala, não existe coerência nas escolhas políticas dele, como você trouxe pra gente esse exemplo aí de partido que ele fez parte do PCdoB. Lendo essa notícia ao longo da semana, assim, era uma coisa estarrecedora, cara, a gente chegar num momento como esse e ver um camarada desse nível aí propondo o fechamento assim, da UERJ, o fim da UERJ, é inacreditável. Propor a privatização é uma questão ideológica. Eu sou a propor favor. a privatização, eu acho que também não concordo, mas enfim, você consegue ter um debate, estabelecer um debate mais saudável ali, né? Agora, você chegar de uma hora para outra e dizer que é extinguir o UERJ por conta de doutrinação, pô, não faz o menor sentido, né? E convenhamos, assim, realmente, a LERJ, o pessoal é de esquerda, mas é porque faculdade, universidade, professor universitário tendem a ser de esquerda. Não... Eu vou falar, estuda em casa, amigo. Se você não quer ser doutrinado, pô, sei lá, bota seu filho, educa seu filho em casa. Coitado da criança, né? Enfim, mas educa seu filho em casa. Assim, é um cara. Ele quis aparecer, né? Como disse o Rodrigo Sobrosa, que holofote esse ser humano. A Daniel Quintino seria a favor que alunos de renda alta pagassem uma quantia para estudar nas universidades públicas. Nesse caso, seria regime misto. Pode ser, uma ideia até razoável, né? Eu sou a favor de bolsa para os alunos, para o pessoal de escola pública, mas é uma ideia bem razoável essa. Interessante, seria uma coisa interessante. Para se pensar. Nossa Vanessa caiu, né? A CPI do Covid convocou o Witzel, que tá doido para falar, né? O Witzel, para onde chamar ele que ele puder falar, ele vai falar, cara. Eu tô imaginando o pessoal fazendo pergunta. Quem tá acompanhando a CPI tá vendo, né? Que você tem uma pergunta e sempre tá lá o Renan Calheiros falando, seja objetivo e não sei o que, não sei o que lá. O Witzel, cara, vai ser um festival de terror, porque o Witzel só vai querer falar das coisas que ele foi injustiçado, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e não vai responder nada de forma objetiva, né? Mas vai ser, cara, seria muito bom se a gente tivesse o Witzel na CPI da Covid, para que ele tentasse, sei lá, justificar o injustificável. Eu roubei, mas entenda bem, quem roubou foi o Bolsonaro. Não tem como, né, cara? Divertido. Já tá terminando, né? Então, a gente já falou aí que o Nelson Sargento a gente só não falou da questão da variante indiana, né? Que todo mundo já sabe, mas só para arrematar, que foi realmente confirmada, e aí a pessoa está em isolamento, está totalmente isolado. Hoje, no boletim epidemiológico, isso foi confirmado, que todas as medidas estão sendo adotadas para que essa variante não se espalhe também pelo Rio, né? E também a divulgação do calendário unificado da Covid. Foi divulgado esse calendário unificado, né? A prefeitura disse que não vai seguir, né? A prefeitura do Rio não vai seguir esse... que a prefeitura disse que não vai seguir, exatamente. Não é tão unificado assim, né? É um unificado no sentido de que a maior parte dos municípios aderiram, mas não é tão unificado. É muito unida, né? Essa confusão também já está rolando desde sempre. No começo eles estavam com essa ideia mesmo de unificar, mas há um bom tempo isso já não está acontecendo. Fica a nossa homenagem a Nelson Sargento, também a Jaime Lerner, que ganhou o nome do Terminal Alvorada. Que dias melhores venham. A gente fez uma sequência de matérias aí de industrialização, que alguns dados positivos para o Estado, que eu espero que realmente aconteçam. E como vai ser o clima aí no fim de semana, Vanessa? Clima. A gente vai ter um sábado de sol, entre nuvens. A máxima vai ser de 14, a mínima vai ser 19. E o domingo vai estar parcialmente nublado, a máxima de 25 e a mínima de 19. Então, bem parecido aí, né? Só complementando o que você falou sobre o Nelson Sargento, eu acho que fica a mensagem do Paz, né? Que fez uma bonita homenagem para ele ontem. E não viu?
Ele falou bastante, porque, enfim, carnaval é uma coisa que ele sempre foi muito, muito presente, e ele disse que todo mundo que ele queria que ele fosse imortal, basicamente isso, né? Que ele não morresse nunca. Eu acho que é bem esse mesmo sentimento que fica. Acho que ele conseguiu traduzir bem o sentimento do sambista, do carioca, que conhece, que vive próximo a isso, né? E pra gente terminar, qual é a boa do fim de semana? O Altair vai assistir o jogo Botafogo e vai passar 2 dias chorando, é isso? Putz, cara, então, na verdade eu nem vou ver o jogo do Botafogo porque ele vai ser transmitido só em TV fechada, né, no Premiere. Então eu não vou pagar pra ver o Não Botafogo paga na Série Premiere B. pra ver jogo Botafogo, cara. Pois é, então, nem o próprio torcedor, no meu caso, fará isso. Então não Que verei o jogo do absurdo, Botafogo. Altair. Que tipo de torcedor é você? Aí eu acompanho pelos os canais, não quero incentivar ninguém a fazer isso, mas os canais alternativos aí da nossa rede mundial de computadores. Ah, tá. Tudo bem. E você vai Na fazer o nossa quê, então, rede. além de 2 dias chorando? Vai fazer o quê no fim de semana? Ah, ao final deu uma dica boa, o pessoal aí que gosta de futebol, já que a gente está falando, amanhã tem a final da Liga dos Campeões, hein? Às 4 da tarde tem Manchester City e Chelsea, final inglesa aí da Liga dos Campeões. Quem gosta de futebol, essa é a boa. E também tem o início do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. O Fluminense joga amanhã. E é claro que a gente vai repercutir tudo no Acréscimos ao longo da semana. Vanessa? Eu não tenho boa, não tenho. Eu tenho um trabalho para entregar da faculdade, vida de estudante, trabalhadora. É isso. Eita. Então assisti uma série Bold Type, que em português foi O Poder Feminino. Mas é uma sériezinha bem idiota. Nossa, o poder. Uma série Ih, ó, feminista, é isso mesmo? Ou só o Não, é uma nome? série feminista, mas não é bem feminista. Mas é legalzinha. Eu gosto de série boba. Então, senhores, foi isso que aconteceu esta semana no Rio. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.